lá falar dele, o anime... Como que é que o pessoal falou bastante essa temporada? Que ele era medíocre? Não, que ele era... Qual que foi o adjetivo que usaram pro Kajuzinho número 8? Genérico. Genérico. Vamos pro anime genérico da temporada, né? Kaijuzinho número 8. E aqui temos o Kafka Ribino, que ele é um cara que trabalha num sistema de limpeza da cidade, porque nesse mundo tem kaijus destroem a porra toda, e tem a galera de defesa que vai lá, mata os kaiju, e ele tem que limpar os kaiju, né? Até porque um bicho de alguns metros de altura, um cadáver ali decompondo no meio da cidade, não é legal. Aí a gente acompanha o começo da jornada dele em começar, como é a dinâmica dele limpar essa bagunça toda, trabalhar nessa empresa de limpeza, enquanto ele sonha em um dia se tornar também um soldado e lutar para defender, tentar mudar de vida. Acontece que ele até ele consegue fazer isso, né? De fato, tentar virar um soldado, só que a que custa de virar um kaiju também, né? Porque logo no primeiro episódio ele já é atacado, mordido, alguma coisa por um kaiju, e ele descobre que ele consegue também se transformar em um kaiju, só que ele tem que esconder isso de todo mundo, porque senão vai dar ruim, senão ele vai ser caçado e tudo mais. E ele e seu novo amigo, o Ichikawa, vão fazer um teste para se tornar soldados e tentar começar a entrar no exército de extermínio de kaiju, tendo que esconder agora que ele também tem esse superpoder, né? Cara, é um começo bem direto ao ponto. Kaiju número 8, ele é uma história que, como eu brinquei aqui, ela é muito genérica, porque de fato o beabá dela é muito simples, é muito explicadinho, é muito direto ao ponto, com vários estereótipos, com vários papéis muito bem definidos e delimitados, e isso pra ele é excelente, é maravilhoso. Que bom que ele faz isso e que bom que ele tem uma boa produção pra conseguir conduzir tudo isso. E assim, mas é genérico. Esse é um ponto que teve outro anime, que não foi no final da temporada, mas do início da próxima temporada que a gente falou, que é o do Gacha, que ele literalmente vai, copia e cola determinadas ideias de outras obras, coloca na dele e fica literalmente sem nada. É o genérico porque não tem nem singularidade, não tem individualidade, não tem algo próprio. É tão sem personalidade que tu não consegue nem identificar a obra. Aqui em Kaiju é diferente, porque ele utiliza uma estrutura que a gente já está amplamente acostumado, que a gente já viu 300 vezes sendo executada. Ele tem muitas ideias interessantes que vêm de outras obras que também são extremamente conhecidas, que fazem com que, quando você veja aquela ideia sendo apresentada no anime, você já conecte com alguma outra obra como ponto de referência. E mesmo com uma narrativa que já tá meio que a gente tá calejado de como ela vai funcionar, a gente já sabe o que vai acontecer, a gente já sabe como determinados processos vão acontecer e determinado ponto vai ter uma reviravolta. Você já sabe de tudo isso. Mas você ainda se sente engajado pela forma como ele faz. Então isso também entra um outro ponto interessante, porque mesmo que tenha toda a estrutura que a gente já saiba como funcione, a caracterização de personagem, da própria narrativa, ele é amplamente funcional pela forma como ele te apresenta isso e como ele te vende tudo isso. Desde o carisma dos personagens, desde a forma como ele cria tensão, e aí também vai muito pela produção, pela forma como consegue escalonar, dar pontos muito altos para a obra. Então, seja em momentos de combate, seja em momentos de tensão, seja em momentos mais dramáticos, ele faz muito bem o que a gente já viu outras obras fazerem, que fizeram antes e normalmente não tem a mesma capacidade e qualidade que ele tem para fazer isso. Então, desde que você vê uma luta, você sabe que vai ter um ponto de reviravolta na luta. Quando tem um momento mais dramático, você sabe que aquela luta vai cair para um ponto dramático de conexão. Você sabe que o vilão vai ser XYZ. Tudo isso a gente já sabe. Mas a forma como ele te conduz e como ele te engaja nesse processo é o que de fato ele se destaca muito. E aí também vai muito também por conta da produção, porque o trabalho dele de sonoplastia é algo fantástico. Como ele consegue concatenar a trilha sonora com os efeitos sonoros,
E principalmente dos kaijus, é assim, é um diferencial incrível. Além de o trabalho de criar de forma icônica os sons referentes aos equipamentos que eles usam para enfrentar kaiju. Então, assim, é um trabalho muito forte que cria essa identidade para a obra, que você olha para Kaiju e mesmo tendo outras obras que fazem coisas semelhantes, ou que tenham características semelhantes, ou que tenham estruturas semelhantes, ele ainda se destaca porque ele tem um senso de individualidade, ele tem uma característica própria. O roteiro de superação do Battle Shonen, do personagem que ele tem um sonho, ele persegue o sonho, e com a força de vontade dele e um empurrãozinho de roteiro que caiu no colo dele, ele vai conseguir conquistar a posição que ele quer, ele vai conseguir superar todas as expectativas, superar todos os desafios e, no final da história, conquistar, né, o que ele quer. E também com uma tendência mais atual, que pelo menos eu tenho percebido nesse tipo de obra, de colocar um pouco mais personagens mais adultos, sair de jovens adolescentes e trazer essas questões de personagens mais adultos, inclusive conversando mais que isso. O primeiro episódio de Kaiju 8 é fantástico, como ele dialoga com essa questão de eu não sou só um Battle Shonen que vou mostrar mais uma história de superação. Eu tenho um personagem aqui que é adulto, que já tem toda uma vivência, que tem todo um dilema em funcionalidade dele. Claro, ao longo da história, isso, é, isso tem uma relevância mais questionável? Tem. Mas é um elemento que ajuda, junto com a produção audiovisual e sonora desse anime, a dar uma identidade muito interessante para esse personagem. Porque ele tá ali meio que no sentido de recuperar o tempo perdido e tudo mais. E nisso torna Kaiju, por mais que seus, né, a gente possa bater, entre aspas, apontar, nossa, que genérico, já vi essa história em trocentos mais lugares. Mas essa identidade cativa. Sei lá, pelo menos pra mim, falando em termos mais gerais, mais emocionais, não tanto técnicos, eu acompanhar Kaiju. Por, por mais que os tropos estavam batidos, a produção, a animação, tornava as coisas muito divertidas, por mais previsíveis que fossem. Dava gosto de ver o tiro explodindo um kaiju no meio. Dava gosto de ver a luta dos bichão se batendo, dos poderes super quebrados e tudo mais. É... E claro, né? Muito em função da produção audiovisual que ele teve. Eu acho até injusto a comparação que o Igor fez com o anime dessa temporada do Gacha, porque eu acho que o nível fundamental é justamente isso, produção. Porque o outro não tem nada. Não tem nem o que tentar dar de identidade num roteiro batido. Ah, mas aí é o Aqui gato Kaiju é uma chorando, obra. né? Hã? Aí o Igor meteu o bebê versus a bomba de hidrogênio, né? Mas tudo bem, a gente segue o jogo. É aquela, é aquela coisa. Se você não consegue ter identidade em texto, e Caju tem um pouco de identidade em texto, ele não é um copia e cola largado, que, inclusive por isso que eu acho essa comparação ainda mais injusta. Porque não é só produção que torna o bebê versus a bomba de hidrogênio. É, o texto do Kaiju, por mais simples que seja, ele tem um certo esmero e um certo cuidado de interligar as coisas ali dentro desse universo mais geral de Battle Shonen, mas de forma coerente, de forma a tentar trazer ali a coerência de personagem, tentar trazer ali um desenvolvimento interno que obedeça às premissas pré-estabelecidas e tenha toda uma linha de desenvolvimento narrativo que seja relativamente bastante coesa. Coisa que a gente não vê nesse outro. Coisa que a gente não vê na maioria dos animes que a gente bate no sentido de ser genérico, porque você tem uma produção ruim e você tem simplesmente uma regurgitação de coisas que existem e são populares nessa indústria de animes. Kaiju, por mais que tenha esses tropes mais batidos, ele não só regurgita eles amarra tanto em texto quanto com uma puta produção audiovisual.
E o principal dele é isso. Produção audiovisual. De fato. Tigas. Mano, vocês falam demais, pô. Ele só é bom. A vida é simples, às vezes a vida é simples, entendeu? Ele só é bom. Nasceu bom, ele continuou bom e espero que ele morra bom. Simples assim, a vida é simples, mano. Não precisa analisar muito. É justo, mas a gente tá aqui pra explicar por que ele é bom, né? Ah! Aí já passou 3 pessoas na minha frente falando do porquê que ele é bom. Eu só veio só constatar, ele é bom. Cara, só pra pegar um pouquinho outra ponta aqui, que pra mim, Caijuzinho, ele soube fazer, ele soube entender, é passado de personagem. Pô, cara, eu tenho um exemplo, assim, telegrafado dessa temporada, de 2 obras que uma fez bem e a outra cagou no pau fazendo, né? Porque em Cajuzinho, você tem o Kafka, você tem outros personagens, Os outros personagens importam? Inicialmente não. Você conhece os outros personagens? Inicialmente não. E não precisa, porque você tá ali, né? Passinho por passinho, conhecendo os personagens, conhecendo a narrativa. Quando o personagem tem um momento de tela, eu não preciso ficar sabendo do seu estereótipo de forma reforçada. Eu não preciso ficar sabendo motivação. Eu não preciso saber nada. Eu preciso ver o personagem agindo em cena. Ponto. Ele não para toda a narrativa. Não, mas entenda que esse personagem tem um passado triste pra ele estar aqui. Caguei pro passado triste dele, cara. Ele só chega e fala, esse personagem tá aqui, ele é bom nisso, ele tem esse estereótipo, ele tem essa paleta de cor, ele dá tiro. Pronto. Resolvido. Né? Aí, o exemplo plástico dessa temporada que não soube fazer isso é o Loser Ranger. Porque no arco onde você tem que colocar 10 personagens ou 15 personagens pra contracenar, ele chega e fala, não, tá vendo esse tiozão aqui, que ele já é mais velho, sabe? Porque ele tá aqui, porque ele tem um passado triste. Tá vendo essa garota gostosa aqui? Ela tem um passado triste. Tá vendo aqui o cara ali, cabelo tudo enrolado, ele tem um passado triste. Tá vendo ali o cara que parece protagonista, só que ele é malvado? Então, ele tem um passado triste. Você fala, caralho, foda-se que ele tem um passado triste. Todo mundo tem um passado triste. Caguei! E o anime para, não, vou contar o passado triste desse cara, eu vou dar flashback aqui. Você fala, puta que pariu, só anda, vai pra frente, desgraçado. E aí, Cajuzinho aprendeu. Ele entendeu que a ideia é seguir o ritmo, conduzir o seu pacing, contar a sua história, e é o que ele faz. Ah, Thunder, quer dizer que ele não tem passado triste? Tem passado triste. Você tem passado triste, mas tem o passado triste quando precisa. E muitas das vezes é rápido. É direto ao ponto. Ah, e a mamãe morreu. Beleza, segue o jogo, cara. Tá morto, vai fazer o quê? Vai batendo Kaiju. E é isso que ele faz. Então, cara, gosto que ele é sucinto. Ele é direto ao ponto. E isso ajuda muito, muito ele a continuar. Por isso, por mais que o meme me induza a dar 8 a ele, eu vou dar 8. Eu vou dar 8 por seus méritos, pelas suas qualidades, e eu achei um anime extremamente divertido e que vem as próximas temporadas com essa boa produção e com tempo pra fazer esse anime rodar. E um detalhe também, vejam dublado, a dublagem tá, tipo, fantástica, tá maravilhosa. Nossa, acertaram a mão em fazer a dublagem dele aqui, meus parabéns. Vocês Diego? podem dar a nota Então, de vocês, é o Igor, né? tá Então. tranquilo, né? Eu tô aqui de boa, né? 7. Ah, povo é muito chato, né? Pois Povo é, muito né? chato. 8. E 8, assim, nossa, o genérico ganhou 8. É, né? Geralmente quando a gente começa a xingar a obra de genérico é porque ela tá de 4 pra baixo. Vocês veem o quão genérico tá esse anime. Oh! Mano, aqui eu vou contra o Renan. Teve o episódio da motivação de todo mundo, entendeu? Mas foi reduzido a 4 minutos lá na cena do banheiro lá, tá ligado? Que descobriram lá, que gerou aquela cena engraçada do Caio.
Pô, mas é aquele negócio. Ele precisou parar o episódio pra fazer isso? Não. Não, e foi Então, tipo, foi ótimo. eu achei bem bacana que sobre isso daí, não é que cada um tem um passado triste de vilão, não. Eles simplificarem. Então, todo mundo veio aqui por causa da mina, tá ligado? Simples, todo mundo. Ah, ela me salvou ali, ela me incentivou ali, ela é uma inspiração, ela é o All Might da minha geração, tá ligado? Justo. Vida fácil. Dito isso, Hum. eu vou de 9. Ó, No Caju número 8 lançou um 9. maravilha, senhor. Como- Então, você já tá à frente, você já tá no Caju número 9.